Ele é médico psiquiatra. Durante uma década foi médico-chefe do manicômio judiciário de São Paulo, no Hospital do Juqueri, em Franco da Rocha. Membro da Academia de Medicina de São Paulo, também das Academias de História e Hispano-Brasileira de Ciências, Artes e Letras. Pesquisador dos mais destacados nas ciências médicas. Autor de tratado de psiquiatria forense, civil e penal, uma referência na área. O Arena Livre tem a honra de receber, mais uma vez, o psiquiatra forense Guido Palomba. Vamos entender um pouco sobre mentes criminosas, casos de grande repercussão na mídia, principalmente envolvendo crianças, como o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro. Participam do Arena Livre o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, e o deputado Edson Ferrarini, do PTB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Muito obrigado, doutor Guido Palomba. Muito obrigado também a presença dos deputados. Doutor Guido, Wellington Menezes de Oliveira. Wellington 13, nos blogs, né? 13... para os amigos da internet. Escreve a mente de um assassino. Disparou quase 60 vezes dentro de uma escola, fez 12 mortos, dezenas, 18 feridos. Muita covardia empregada. Isso deixa o cidadão do outro lado que vê as imagens atônito, né, impotente. Como é que o senhor pode descrever essa figura e esse caso que é emblemático no Brasil? Muito bem-vindo, doutor Guido. Muito obrigado. Eu gostaria de preliminarmente agradecer esse honroso convite de você, Jorge, do deputado Ferrarini, do deputado Gianazzi. Eu me sinto extremamente honrado de estar aqui mais uma vez nessa casa e vamos tentar entender esse criminoso. Para o psiquiatra forense, isso é simples, porque faz parte do dia a dia. Para nós que trabalhamos com isso, é muito simples, porque ele é um doente mental, ele tem uma doença absolutamente conhecida, ele agiu conforme a doença dele. A única coisa que é diferente em tudo isso, ou melhor, que é inusitada, é a forma como ele praticou o delito. Mas, basicamente, não há possibilidade de querer entender, de tentar entender esse crime do ponto de vista, assim, de reação, do ponto de vista psicológico. De reação seria o seguinte: você me xinga, eu te xingo. Eu estou sem dinheiro, eu vou lá e assalto. Eu quero queimar arquivo, vou lá e mato. Claro que é condenável, mas é psicologicamente compreensível esse meu ato. No ato desse indivíduo, não há compreensibilidade psicológica. Se nós não admitirmos doença mental, jamais nós vamos conseguir entender esse crime. Portanto, eu começo dizendo o seguinte: ele é um doente mental clássico, uma doença chamada esquizofrenia, e delinquiu por ser esquizofrênico. Deputado Carlos Gianazzi, sua primeira intervenção, muito bem-vindo. Esse caso, primeiro, dizer que nós estamos extremamente satisfeitos com a presença do Dr. Guido aqui no estúdio da TV Assembleia, aqui cumprimentar o deputado Ferrarini, o Jorge, e dizer que esse caso do que aconteceu no Rio de Janeiro, esse massacre numa escola pública, numa escola da Prefeitura do Rio de Janeiro, nos faz pensar em vários temas, né? No tema do desarmamento, no tema da violência nas escolas, no tema do bullying, mas também, logicamente, entra nessa questão da saúde mental, né? Esse rapaz, ele sofria de um transtorno mental, como o senhor disse, esquizofrênico, né? O que tudo indica. Agora, nos faz pensar também que no Brasil não há uma política nessa área de tratamento mental, assim, porque nós temos milhões de pessoas no Brasil precisando de tratamento, milhões de pessoas que têm transtorno mental, que têm sofrimento mental, que têm depressão, síndrome do pânico, e, no entanto, nós não temos políticas públicas na área da saúde para fazer tratamento para essas pessoas. E esse menino a doença mental dele não foi detectada ao longo do processo, na família, que ele nem tinha direito a uma família, ele chegou a trabalhar numa empresa, também isso não foi detectado na empresa, na escola também isso não foi detectado. O fato que me preocupa é que nós não temos política pública na área da saúde mental hoje no Brasil, não há atendimento isso, nem na área da psiquiatria, nem na área de psicoterapia, é uma área de total abandono hoje no Brasil. Isso é preocupante porque, né, outros assassinos podem surgir da mesma maneira que surgiu esse no Rio de Janeiro. Exato. Mas antes, Gianazzi, você estava falando sobre isso e eu imediatamente me lembrei de uma coisa importantíssima. Em primeiro lugar, nós
demos o diagnóstico de esquizofrenia, não há dúvida nenhuma, os sinais e sintomas clínicos já revelados são absolutamente claros. Mas eu gostaria de dizer, enfaticamente, que a maioria absoluta dos esquizofrênicos não é perigosa. Isto, como a maioria absoluta das pessoas, também não é perigosa. Acontece que existem desvios de curva. Dá para você definir esquizofrenia para nós, para as pessoas que estão nos assistindo? No final da sua exposição agora aqui, você fala, define esquizofrenia para as pessoas que estão vendo. Eu vou então partindo, definir e já responder imediatamente a sua pergunta, que uma está concatenada à outra. Pois bem, esquizo em grego quer dizer fenda e frem também em grego quer dizer mente. Esquizofrenia é mente rachada, mente fendida. O primeiro que descreveu essa mente rachada, essa mente fendida, ele descreveu com o nome de demência precoce. Porque ele via que pessoas jovens, como por exemplo Wellington, eles demenciavam muito precocemente. E depois que veio esse nome no início do século XX de esquizofrenia. O indivíduo esquizofrênico, ele vive um mundo próprio. O universo do esquizofrênico são ideias delirantes e alucinações. Ideias delirantes são concepções que só ele tem. E fica muito claro, naquele depoimento que ele dá em vídeo, na carta que ele escreve, esta cisão. Por exemplo, ele diz o seguinte, que somente os puros poderão tocar no corpo dele, que os impuros deverão usar luva. Isto quer dizer o seguinte, que existe uma divisão na cabeça dele, concreta, real, para ele absolutamente verdadeira, entre o mundo dos puros e o mundo dos impuros. Tanto é que os impuros só podem tocar nele com luva. Então, isto, ainda que o mundo fosse dividido em puros e impuros, não são por aqueles elementos que ele trouxe, de fornicadores, de virgens, enfim. O esquizofrênico, ele vive num mundo próprio de delírios e de alucinações. Interessante que este mundo próprio dele é um mundo que, se você chegar e questionar, colocar a realidade em face do delírio, ele sempre vai ficar com o delírio. E é verdade, deputado Janasi, políticas de saúde mental, elas são, na minha maneira de conceber, elas são deficitárias principalmente na questão de internação. Em determinados casos, como esse do Wellington, se ele fosse visto antes, o que seria muito difícil, porque ele vivia isolado, mas se fosse visto antes, se ele tivesse acesso a um centro de saúde público, por exemplo, o médico teria muitas armas para diagnosticá-lo como portador de doença mental, de esquizofrenia. O grande problema é o que fazer com ele diagnosticado, porque se ele quiser internar, que de fato necessitaria de internação, para salvaguarda dele e da sociedade, né? O médico não tem como fazer, mas aí é uma questão de saúde pública, não é? Deputado Ferrarini? Agora, é incrível porque essa tendência é mundial e ela vem para o Brasil e aqui entrou de forma total, que não se interna os hospitais, os leitos psiquiátricos para internação acabaram, todos dizem que o doente mental tem que ficar no convívio da família, todos dizem, então tem mães que dizem, mas ele vai me matar, e você não tem onde colocá-lo. Essa tendência é do Brasil inteiro, com leis federais apoiando isto, e essa tendência mundial. Lá atrás, na antiguidade, o doente mental era considerado endemoniado, ele era amarrado, ele era queimado, e depois chegou hoje nessa fase em que o cidadão ele tem que ficar em casa. No convívio com a família. No convívio com a família, e acha que isso pode ajudá-lo. É uma teoria que eu vejo ela complicada também. Como é que você vê isso, essa tendência brasileira
e mundial. Ferrarini, você faz uma colocação Eu queria, muito... antes de mais nada, eu não posso deixar de interromper, eu quero interromper para mostrar o livro do Guido Palomba, esse livro aqui, esse Tratado de Psiquiatria Forense, que é o meu livro de consulta. Eu erro muito pouco e consulto o teu livro, viu? Muito gentil, muito obrigado. Eu fico muito orgulhoso. Obrigado. Muito obrigado. Mas você tocou num ponto fundamental. É verdade. Existe uma tendência mundial. Essa tendência nasceu em 1978, na Itália, em Trieste, com Franco Basaglia. O Basaglia, ele é um dos fundadores do movimento antimanicomial. Agora, o movimento antimanicomial, ele diz o seguinte, loucura não existe. Basicamente, eu vou tentar traduzir o que é isso. Loucura não existe. Loucura é assim, todos nós no mundo temos o nosso papel a ser cumprido. Eu tenho o meu, o Janazzi tem o dele, o Ferrarini tem o dele, o Jorge tem o dele. Pois bem, e o doente mental, esse que chamam de doente mental, também tem o papel dele para ser cumprido. Portanto, é uma forma de ser. Quando nós, ditos normais pelos outros, nos reunimos e falamos, olha, esse aqui é um padre, porque ele está de batina, então nós criamos um padre. Se nós chegarmos e falarmos, esse daqui é um esquizofrênico, nós também estamos dando um título para ele. Isso é um mito, a doença mental é um mito, portanto, na ideia dos antipsiquiatras. Ou seja, se não há doença mental, não há por que ter manicômios para interná-los. Então é coerente, mas eles partem de premissas erradas. Então isso aconteceu na Itália, em Trieste, na famosa Lei 180, e isso foi... Como politicamente uma bandeira boa de carregar, o doente mental tem que ficar com os familiares, os doentes mentais devem ser tratados em casa. Então essa bandeira, ela criou, digamos, força, e aqui no Brasil entrou com tudo. E hoje, o que acontece? A política para internação, ela é absolutamente difícil o médico poder internar. Agora eu pergunto, a minha pergunta que eu faço é o seguinte, você, Ferrarini, que tem uma experiência imensa do tratamento de pessoas drogadas. Se você tiver um caso de crack violento, o cracômano realmente viciado, que já está roubando meia lata de azeite da casa dele para vender na boca, que aceita para comprar uma pedra de crack, etc. Se num primeiro momento, é a pergunta que eu faço, se num primeiro momento não internar, para pelo menos desintoxicar, você acha que tem saída? Fica muito difícil. E eu não tenho onde mandar essas pessoas. Eu não tenho onde mandar. Qualquer pessoa que está nos assistindo, você não tem onde mandar. Primeiro porque não vai curar e não vai resolver a internação. Você pode tirá-lo daquele meio, daquela crise. Mas nós estamos vendo, então, essa teoria no Brasil, em São Paulo e no Brasil inteiro, os hospitais psiquiátricos, eles foram, você que foi diretor do manicômio judiciário, você tinha quantos mil internados no seu tempo que você foi diretor? Quantos internados você tinha? Na minha época foi 1.300, nas várias colônias. Hoje não existe isso mais. Não existe. Não existe mais. E o que você está falando para nós é uma coisa incrível, porque nós estamos lidando com uma coisa que está provada aqui no seu livro. Esse 1,350 kg que está aqui em média, que pesa o nosso cérebro, esses 10 bilhões de neurônios, o livro fala em 20 bilhões, isso tudo é uma caixa preta. Talvez das doenças mentais, toda a psiquiatria, toda a psicologia, a minha pergunta a você, chega a dominar totalmente 10 a 15% de cura absoluta de uma doença mental, de 10 a 15% chega a acontecer, ou nem isso a medicina consegue fazer naquele que tem uma doença, uma doença hereditária, uma doença assim? Isso com todos os recursos de hoje, né? Com todos os recursos, mais modernos recursos. Infelizmente, se o diagnóstico for correto, se for dado o diagnóstico de doente mental, como, por exemplo, no caso do Wellington, que ele é doente mental esquizofrênico, infelizmente não tem cura. Porque a doença mental, ela não é a doença mental propriamente dita. Ela não é o fruto de vivências dolorosas do passado, de bullying, do meio social que vai criar um doente mental. Não, o doente mental normalmente tem uma carga
heredo-degenerativa, familiar. Um componente genético quase que imutável. Ele tem esse componente genético. Por exemplo, no próprio caso do Wellington, a mãe dele já dizem que era esquizofrênica. E isto, infelizmente, não tem cura. Tem tratamento, tem abordagem. Tem como, por exemplo, nesse caso, o remédio baixaria toda aquela tensão da cabeça dele. Talvez os remédios, eles conseguissem controlar os delírios dele, mas jamais curar. Ele seria esquizofrênico até morrer. Da mesma forma, o psicopata e outras doenças mentais mais. A psicopatia não é doença mental, é uma perturbação. Mas, Jorge, por favor. Voltando à política pública, quando, em tese, se fecha a Casa Verde do alienista de Machado de Assis, para onde vão? Para as ruas? Aqui em São Paulo, 13 mil pessoas estão nas ruas. Quantas delas devem ter problemas mentais, doutor? Olha, eu diria que a maioria absoluta é doente mental. O grande problema é que essa lei, na Itália, já está sendo revista, onde ela começou. Existem associações na Itália, várias associações de parentes de doentes mentais, mostrando que não dá, e realmente não dá para tratar determinados doentes mentais em casa. Eu pergunto, a doença mental, é preciso que seja dito, que a doença mental é uma doença como outra qualquer. Uma pessoa que tem um acidente vascular cerebral, um AVC, ela precisa ser internada. Uma pessoa que tem, digamos, pneumonia, dependendo do grau de gravidade, tem que ser internada. A doença mental é uma doença como outra qualquer que exige, em determinados casos, um tratamento em regime hospitalar. Intensivo. Intensivo para salvaguarda do próprio paciente. Determinados casos, por exemplo, de depressões endógenas graves, ou você interna, ou ele vai morrer, ele pode se matar. Em casa não existe a possibilidade de um suporte terapêutico adequado, pelo menos naquele momento de crise. Eu volto a insistir, nem